Eu estou em reação de substituição. Deixa eu só me posicionar aqui onde eu estou realmente. Falei de reação de alquilação e acilação na aula passada, não foi? Acho que eu concluí a aula falando de acilação e alquilação. Isso Me mesmo, corrija. Pará. Isso, tô certo, Valentina? Então não tô tão gaga assim não, né? Foi isso, Pará. Então tá, deixa eu só compartilhar a tela agora, já estou no ponto certo. Meninas, meninos, fiquem bem à vontade. Vocês sabem que quando eu compartilho a tela, eu não vejo o chat, então, por favor, fique bem à vontade na hora que quiserem perguntar. Não vai me interromper, não vai me incomodar absolutamente. Tá? Bem à vontade comigo. Vocês têm toda a liberdade do mundo, vocês sabem disso. Beleza. Então, vamos que vamos. Bem-vindo todo mundo. Algumas informações importantes. Eu considero essa aula, sincero e honestamente, por uma prova estilo PISM, uma das aulas mais importantes, porque você sabendo onde uma ligação química se rompe, você tem condições de executar o produto de uma reação tranquilamente, sem nenhum tipo de senão. Observa só, eu começo com ácido carboxílico. O meu ácido carboxílico, meu querido e maravilhoso e sensual ácido carboxílico, antes que você me fale alguma coisa, antes que eu fale alguma coisa para você, eu queria te mostrar uma coisinha que eu já falei aqui, mas não me custa falar novamente. Eu vou escrever aqui, ó. Vou até tirar esse ácido, vou deixar a tela em branco só para te mostrar uma coisa. Ó, vamos ver se você lembra. Isso daqui é um ácido carboxílico. Eu já falei isso para você, vou repetir. Isso é um ácido carboxílico. O grupo funcional chama-se carboxila. Perfeito. Quanto mais grupo carboxilo o ácido tiver, mais ácido ele será. Perfeito. Quanto menor o número de carbonos na cadeia, mais forte o ácido será. Perfeito. Ele ioniza em água. Perfeito. Se ele ioniza em água, o que vai acontecer? Esse hidrogênio, óbvio, vai sair. Se esse hidrogênio sai, o grupo que fica é o grupo chamado carboxilato. E só para te lembrar que essa carga negativa do oxigênio aqui, na verdade são dois elétrons do oxigênio que têm a oportunidade de mudar de posição, uma vez que são elétrons desemparelhados. Se eles mudam de posição, e é possível isso acontecer, força esses dois elétrons dessa ligação a mudarem de posição, criando dentro da estrutura o que nós chamamos de ressonância. Então, isso que acontece dentro do grupo carboxilato é o fenômeno da ressonância. Onde, nada mais é, você sabe melhor do que eu, que é a movimentação de elétrons π desemparelhados no interior de determinadas estruturas, sejam elas cíclicas, sejam elas de cadeia aberta. Por isso, e vai e volta. Este símbolo é o símbolo da ressonância. Uma setinha de duplo sentido. Então, essas duas estruturas aqui, gente, elas, na verdade, elas podem ser representadas assim, ó. Na verdade, o certo é representar essa estrutura assim, ó. Olha lá. Ó. A carga negativa que fica em constante movimentação. Olha lá, Henrique. Henrique Prestes. Esta carga negativa cria uma região aqui com uma nuvem de energia que faz todos esses três elementos, 2 oxigênios e 1 carbono, terem a mesma quantidade de energia. Por isso que o grupo carboxilado possui ressonância. Se possui ressonância, o ácido carboxílico não pode quebrar, ou não deve quebrar, ou não vai quebrar a ligação π, porque eu não sei onde a ligação π se encontra. Se não é possível romper a ligação π, o mais fácil é romper uma ligação sigma, fazendo com que a reação ocorra pelo mecanismo da substituição. Por isso que os ácidos carboxílicos preferem as reações de substituição
a ás de adição. É como se fosse um anel aromático. Ao invés de quebrar a ligação π do processo de ressonância, prefere romper a ligação sigma, liberando o hidrogênio. Lá no anel aromático, o anel aromático, quando reage, queridos, sempre vai perder o hidrogênio na forma de cátion. Por isso, a substituição vai ser de cátion. A substituição vai ser eletrofílica, enquanto que o ácido carboxílico não, quebrando mais embaixo, liberando o grupo de baixo, liberando toda a hidroxila, vamos dizer assim, a reação será de substituição nucleofílica. Assim, eu chamo a sua atenção, depois que eu apago isso tudo que eu escrevi, apaguei. Para isso que eu vou soltar agora, olha o meu slide, ó. Ácido carboxílico, beleza. Ele gera 4 compostos, basicamente. O primeiro composto é um éster, o segundo composto é um cloreto de ácido, o terceiro composto é um anidrido de ácido, e o quarto composto é uma amida, e você não deve se preocupar com ela, porque a amida é uma função nitrogenada, e função nitrogenada não consta no edital do programa do vestibular, PISME. De qualquer maneira, eu falo. Ácido carboxílico, você vai fazer ele se transformar em éster, você vai fazer ele se transformar em cloreto de ácido, você vai fazer um ácido se transformar em anidrido ou em amida? Pode, tranquilamente. Transformação química é reação química. Agora, para isso acontecer, eu tenho que saber onde que quebra a ligação. Quebra mais embaixo. É mais embaixo, meu velho, é mais embaixo que eu quebro, é mais embaixo. Não vai esquecer, não vai esquecer. Ácido carboxílico quebra mais embaixo. Ácido carboxílico, ao quebrar mais embaixo, vai gerar o carbono, o elemento do grupo funcional carregado positivamente, e o oxigênio da hidroxila carregado negativamente. Isso é para mostrar que a quebra é sempre mais embaixo. É mais embaixo, meu velho, é mais embaixo que eu quebro, é mais embaixo. Não esquece isso. Se o ácido carboxílico é o pai e o éster é o filho, se o ácido carboxílico quebra a sua ligação sigma mais embaixo, o éster vai quebrar mais embaixo. Se o ácido carboxílico é o pai e quebra mais embaixo, o cloreto de ácido, quando for reagir, vai quebrar mais embaixo. Se o ácido carboxílico é o pai, quebra mais embaixo, o anidrido, quando vai reagir, vai quebrar mais embaixo. Se o ácido carboxílico é o pai, vai quebrar mais embaixo, a amida, quando for reagir, vai quebrar mais embaixo. Portanto, todos esses compostos, ácido carboxílico, éster, cloreto de ácido, anidrido e amida, até a Vivi me perguntou isso na aula de manhã hoje, todos esses compostos preferirão as reações de substituição nucleofílica. Traduzindo, substituição é troca, nucleofílica é ânion, então vai perder um grupo negativo e vai permitir que um outro grupo negativo entre no seu lugar. Isso tem em livro? Não. Isso é uma sacada ótima? É. Isso é fundamental para você fazer as reações? Gente, Camila, Ana, Lenita, se vocês souberem onde quebra a ligação, vocês não erram a reação. Vai por mim. Primeira página. Fernando Fará, o ácido carboxílico perde hidrogênio. Quando é que ele vai perder o hidrogênio? Simples. O ácido carboxílico só perde este hidrogênio, que é o chamado hidrogênio ionizável, quando ele reage com alguém que tenha metal em sua estrutura, porque metal é eletropositivo, formador de cátion. Portanto, um cátion consegue deslocar um cátion. Um cátion consegue deslocar um cátion. Nunca um sódio, formador de cátion, deslocaria uma hidroxila, o grupamento formado por oxigênio altamente eletronegativo. Portanto, ácido carboxílico sempre perde a hidroxila, exceto aquele bichinho que fica voando, exceto quando ele estiver reagindo com alguém que tenha metal na sua composição ou propriamente o metal. Por exemplo, ácido carboxílico reagindo com bicarbonato de sódio. É claro que o sódio, observe só no slide, o sódio vai deslocar o hidrogênio. O sódio deslocando o hidrogênio, ele vai permitir que haja a formação de um sal orgânico. Observa,
Olha o sal orgânico aqui, ó. Mais H2CO3. H2CO3, você sabe melhor do que eu, que é um ácido instável que se decompõe em CO2 e água. Por isso aqui é chamado de efervescência. Quando você coloca um comprimidinho de bicarbonato na água, ocorre a efervescência, porque está havendo formação de ácido carbônico, que imediatamente se decompõe em CO2 e água. Tanto o bicarbonato de sódio, preste atenção, porque essa reação aqui é a cara do pisme, hein? É a cara do pisme. Quanto uma base qualquer, base forte, como qualquer metal, por exemplo, eu quero fazer a reação com sódio sozinho. Sódio sozinho, chama de sódio metálico. Sódio NOx zero. Eu consigo deslocar o hidrogênio do ácido carboxílico. Repito, eu tenho que repetir para você, porque isso é fundamental. Eu quero que você saiba, ácido carboxílico sempre vai perder hidroxila. Fará, os ácidos carboxílicos fazem reação de substituição nucleofílica. Fará, os ácidos carboxílicos perdem a hidroxila durante as reações. Só perderão hidrogênio, aquele hidrogênio ionizável, aquele hidrogênio da carboxila, se estiverem reagindo com alguma coisa que tenha metal, ou com um metal, ou com amônio. O grupo amônio é um grupo formado por ametais, mas se comporta como um metal. Tu lembra disso? Quem lembra disso? A base hidróxido de amônio, apesar de não ser metálica, ela continua sendo iônica, porque o grupo amônio funciona como se fosse um metal. Esse grupo amônio, pelo fato do NOx do grupo amônio ser mais um, é como se ele fosse pertencente à família 1A, à família dos metais alcalinos. Tudo bem? Guardaram Fará, isso? Oi, volta no outro slide rapidinho, por favor. volto. Vou só apagar aqui rapidinho. Volto. Aí, obrigada. Quer perguntar? Não, era só para tirar uma foto. Hoje você me perguntou aí, você lembra? Sim. A prova do piso. Beleza? Beleza. É bom saber isso. É bom saber isso. Isso aqui. Isso. Opa. Ih, esse time aí tá quase sendo rebaixado. É bom saber isso. Guarda esse quadrinho aí. Eu acho que eu já falei isso para vocês em algum lugar, não sei. Agora eu tô perdido. Não me lembro de ter falado. Não sei. Não sei se eu falei para vocês nessa turma. Éter. Éter. Preciso que você me acompanhe. Isso aqui é um éter. Qual é o caráter químico do éter? Espera aí, éter tem oxigênio, elemento central, com par de elétrons sobrando. Se tem par de elétrons sobrando, ele pode emprestar um par de elétrons. Se ele pode emprestar, ele vai ser uma base de Lewis. Os éteres são compostos de caráter químico básico. Um álcool. Um álcool tem hidroxila. Quem já estudou isso vai lembrar. Quem não estudou isso vai perceber que o álcool, numa reação, ele pode perder só o hidrogênio funcionando como ácido. Mas ele pode perder toda a hidroxila funcionando como base. Então ele é anfótero. Os álcoois são anfóteros. Como os aminoácidos são anfóteros. Beleza? O fenol, e você? O fará, eu, fenol, tem um anel aromático. Esse anel aromático tem um tal do efeito indutivo menos I. Se ele tem um tal do efeito indutivo menos I, ele puxa os elétrons dessa ligação, oxigênio e hidrogênio, para ele, permitindo que esse hidrogênio saia. Por isso que os fenóis são ácidos. E o ácido carboxílico? Ah, não vou nem falar, né? O próprio nome diz ácido carboxílico. Quando você compara com o fenol, o ácido carboxílico é mais ácido. Deixa eu só aceitar aqui, gente, rapidinho. 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 Aninha, bem-vinda, querida. Beleza, deixa eu voltar aqui. Beleza.
Tá? Então, eu mostrei isso para você, que o éter é uma base, porque o par eletrônico do elemento, o elemento central oxigênio, tem par de elétron sobrando que pode ser emprestado. O álcool ele pode perder tanto o hidrogênio quanto a hidroxila numa reação química, por isso que ele é forte. O fenol, pelo fato de ter um anel aromático, esse anel aromático com efeito menos I, ele puxa os elétrons para ele, permitindo que o oxigênio e o hidrogênio, esse hidrogênio fique mais solto para sair, por isso que ele é ionizável. E o ácido carboxílico, o próprio nome diz ácido carboxílico, ele ioniza-se com maior facilidade na comparação com o fenol. Por isso, essa seta preta que eu coloquei aqui, mostra que de cima para baixo a acidez dos compostos aumenta. Começo com uma base, passo pelo anfótero, chego num composto ácido fraco, que é o alfenol, e vou a um composto ácido um pouco mais forte, quando eu comparo ácido com fenol. Gente, não esquece, se eu pegar um ácido carboxílico, que é um ácido orgânico, e compará-lo com um ácido sulfúrico, por exemplo, um ácido inorgânico, por exemplo, é até maldade comparar. Os ácidos inorgânicos são muito mais fortes do que os ácidos orgânicos. Tá? O Ka dos ácidos inorgânicos é muito mais forte. Por isso que é até maldade fazer a comparação. Então, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba que, se eu quiser reagir esses compostos em laboratório, eu vou ter uma finalidade, as reações que eu vou usar. Quais são as reações? Quais são os reativos que eu vou usar? Gente, é importante saber isso. Guarda, ó. Importante. O reativo que eu vou usar, sódio, hidróxido de sódio e bicarbonato de sódio. Pensa comigo. Valentina, vê se você lembra. Gente do céu, cadê meu pincel aqui, cara? Vê se você lembra. O sódio, ele mora, tá aqui, ó. O sódio mora na família 1A. É um metal alcalino. Queridos, se ele é alcalino, alcalino é sinônimo de base. NaOH, pô, NaOH é uma base forte, é uma das bases mais conhecidas, se não a mais conhecida da química. Base forte são aquelas bases da família 1A e 2A, principalmente 1A. Base forte são aquelas bases que se dissociam facilmente em contato com a água. E quando eu escrevo isso aqui para vocês, ó, o Newton já deve ter falado isso para vocês. Quando eu jogo o bicarbonato de sódio em água, ele vai sofrer uma dissociação. Ele vai gerar o Na+, e vai gerar o HCO3-. Em água, a água tem hidrogênio, H+, e hidroxila, OH-. É menos fará, burro. Botei um mais aqui. Saúde, amém. Se eu faço essa dissociação em água, naturalmente a hidrólise desse composto vai permitir que o hidróxido de sódio seja formado. Aí eu vou ter um composto cuja solução tem um pH maior do que 7. pH maior do que 7 é uma solução básica. E se esse hidrogênio vai se juntar com um bicarbonato, ele vai gerar um ácido fraco. Por isso que quando o bicarbonato é jogado na água, a hidrólise deste sal é formador de uma solução alcalina. Então, por que eu estou falando isso? Porque o sódio é metal alcalino, hidróxido de sódio é alcalino, e bicarbonato de sódio é um sal de hidrólise alcalina. Se eu quiser colocar com éter, que é base com base não reage, pô. Por isso que não vai acontecer a reação com sódio, não vai acontecer a reação com hidróxido de sódio, muito menos com bicarbonato de sódio. Deu para entender? Álcool. Se eu quiser fazer a reação com sódio, eu consigo. Fácil. Extremamente fácil. J-Quest. Vou pegar esse álcool aqui, vou colocar ele em contato com sódio. O que vai acontecer? O sódio vai deslocar o hidrogênio. Isto prova que o álcool vai funcionar como ácido. Então, ocorre. Agora, se você coloca um álcool que tem um anfoterismo menor do que a da água, para você tentar reagir com uma base, aí você não consegue reagir. Base e álcool não reagem. Álcool reage como base, mas não reage com base. E nem com bicarbonato de sódio.
Beleza. Bacana. Gostei. Fenol. Se eu colocar um sódio para reagir com fenol, o sódio tranquilamente desloca o hidrogênio ácido. O fenol tem um comportamento químico ácido proeminente, interessante, mas consegue reagir com a base, mas não consegue reagir com bicarbonato de sódio. Interessante. E o ácido? Esse ácido está de boa. Por quê? Porque ele consegue reagir com sódio, consegue reagir com o hidróxido de sódio e consegue reagir com o bicarbonato de sódio. Por que eu estou te mostrando isso? Para você decorar a reação? Eles vão te perguntar, para que você usa sódio no laboratório? Sua resposta, para diferenciar um éter de um álcool isômero. Eu te dou um composto de fórmula C2H6O. Aí eu te pergunto, quem sou eu no laboratório? Joga sódio. Se mudar de cor, reage a álcool. Se não acontecer nada, é éter. Para que eu uso hidróxido de sódio em laboratório nas reações orgânicas? Simplesmente para diferenciar dois compostos de caráter químico ácido. O hidróxido de sódio só vai... Dois compostos de caráter químico ácido, não, perdão. Dois compostos hidroxilados. Se eu fizer o contato, colocar em contato um álcool com um hidróxido de sódio, não vai acontecer absolutamente nada. Se eu jogar hidróxido de sódio, soda cáustica, por exemplo, faz essa experiência em casa. Joga soda cáustica como é que chama, gente? Um desinfetante aí. Pinho-sol. Se você jogar soda cáustica no pinho-sol, você vai ver a mudança de cor. Então vai acontecer a reação. O hidróxido de sódio, ele serve para diferenciar um álcool de um fenol em laboratório. O cara te dá esse composto aqui, ó, C7H8O. Aí o cara te pergunta, esse C7H8O, ele é um fenol? Ou ele é um álcool? Poxa, se eu desenho para você, fica bem fácil você enxergar isso. Agora, no laboratório, trouxe incolor. Você não pode chorar, você não pode beber, você não pode botar o dedo. O que você vai fazer? Joga soda cáustica. Se mudar de cor é fenol, se não mudar de cor é álcool. E para que eu uso bicarbonato de sódio em laboratório? É uma das reações que mais se pede no PISM. Reação de bicarbonato de sódio com ácido carboxílico. Se eu colocar o bicarbonato e efervescer, é ácido carboxílico. Se eu colocar bicarbonato de sódio e não acontecer nada, é um fenol. Então, o bicarbonato, como os carbonatos, bicarbonatos e os carbonatos, eles são utilizados para diferenciar dois compostos de caráter ácido. Na química orgânica, só vai reagir com bicarbonato de sódio quem tiver uma força ácida pronunciada. E quem tem força ácida pronunciada? Ácido carboxílico e ácido sulfônico. Curiosos, deixa eu escrever direito aqui. Ácido sulfônico. Não sei se vocês se lembram do ácido sulfônico. O ácido sulfônico, ele tem a característica de apresentar na sua composição SO3H. Beleza? Ô, gente, me dá só 30 segundos, só para me fechar uma porta ali, senão os pernilongos estão entrando aqui, eles vão me carregar. Só um minutinho, peraí. 30 segundos. Prontinho, voltei. Desculpa, tá, gente? É porque os pernilongos estavam quase me carregando aqui. Tranquilo? Dúvidas? Daniel, dúvida? Henrique, Fara, dúvida? Tranquilo, cara. Oi, meu bem.
Você pode repetir, por favor, por que que o álcool não reage com NaOH? Eu acho que eu ainda não entendi direito. Perfeitamente. Eu vou só apagar esse quadro, só para não ter espaço para poder escrever para vocês. É o seguinte, deixa eu escrever aqui. Eu estou numa mesinha curtinha hoje, por isso que eu estou meio, meio enrolado aqui. Olha só o que acontece. CH3, CH2, O, hidrogênio, mais NaOH. Anel aromático. Fenol, tá? Mais NaOH. CH3, CH2, OH, mais Na. Olha que legal. Bem devagarinho, química, início do segundo ano. Sódio, NOx zero. Se o sódio tem NOx zero, ele vai ter força eletropositiva significativa para deslocar esse hidrogênio, porque este hidrogênio é deficiente de elétron, já que o oxigênio puxa os elétrons para ele. O oxigênio é mais eletronegativo. Então o sódio vira para o hidrogênio e fala assim: hidrogênio, topa sair do lugar onde você está e me dar chance de eu entrar no seu lugar? Aí o hidrogênio vira para o sódio e fala assim: eu vou ganhar o quê, sódio? Você vai ganhar um elétron. Você promete? Aí o hidrogênio sai sem elétron. Quando ele sai sem elétron, o sódio doa um elétron dele para o hidrogênio e você vai formar esse composto: CH3, CH2, O, carga negativa, sódio, carga positiva, mais H. Não pode ser H, tem que ser H2, a representação molecular. Para balancear, porque só está saindo um hidrogênio aqui, eu multiplico isso aqui por meio, para você saber que o hidrogênio sai na forma de gás. Fará, por que o hidrogênio saiu aqui? Simples, porque o sódio com NOx zero prometeu a ele um elétron, porque se ele saísse da molécula, ele ganharia um elétron. Tanto que o sódio saiu de NOx zero para NOx mais um, tanto que o hidrogênio saiu de NOx mais um para NOx zero. Reação feita. Reação de oxirredução. Uma simples troca. Você vai perceber aqui que o sódio nessa situação, ele já tem NOx mais um. Ele já está com um elétron perdido para hidroxilo. É o primeiro fator que dificulta a saída desse hidrogênio. E o segundo fator dificultador da liberação do hidrogênio é esse grupo de efeito mais I, que empurra esses elétrons, vou apagar aqui, esses elétrons dessa ligação oxigênio e hidrogênio, são empurrados e vão fazer com que esses elétrons fiquem mais próximos desse hidrogênio. Esse hidrogênio, já com os elétrons desta ligação, oxigênio e hidrogênio, facilitados pela indução positiva desse grupo, não vai querer sair nunca, porque primeiro que o sódio não vai ter elétron para doar para ele, e segundo que ele não vai querer sair porque os elétrons estão mais próximos dele, por isso que a reação não ocorre. Para que o fenol reage? Porque o anel aromático, ele tem um efeito contrário ao efeito mais I. O anel aromático, ele puxa os elétrons para si, com efeito indutivo menos I, que favorece, vou até espaçar aqui um pouquinho essa ligação, para vocês verem que essa ligação oxigênio e hidrogênio, vou mostrar os eletrinhos aqui, como essa ligação, o traço, que são dois elétrons, como o anel aromático influencia puxando, isso aqui é uma atração, efeito indutivo menos I. Eles, nossa senhora, como é que eu escrevi atração? Deixa eu escrever atração direitinho. O anel aromático está atraindo os elétrons para si.
Então, esses elétrons ficaram mais perto de quem? Deste oxigênio aqui. Esse hidrogênio vai ficar mais solto para sair, permitindo que o sódio possa entrar no lugar dele, mesmo o sódio tendo o NOx mais 1. Que aí, quando você fizer a reação, você vai ver que é uma reação que vai acontecer. Vamos ver se você lembra do seu segundo ano, hein? Vai acontecer, vai formar água. Aí você fala assim, mas por que vai acontecer? E esse sal aqui é um sal solúvel, a reação só acontece quando forma um sal insolúvel. Quem disse que só vai acontecer quando o sal é insolúvel? A reação vai acontecer quando o sal formado for insolúvel, numa reação de dupla troca. Olha lá. A formação de gás, que não é o caso, ou a formação de um composto menos ionizável. Água. Por isso que essa reação ocorre, mesmo sem mudança de número de oxidação. Então, a explicação de que um álcool não reage com base é exatamente que o álcool, de um modo geral, nunca vai ter um anel aromático ligado ao oxigênio. Então, todos os radicais ligados ao oxigênio da hidroxila serão grupos de efeito mais I dificultadores da ionização desse hidrogênio, considerado hidrogênio do grupo funcional. Será que eu fiz vocês entenderem ou não? Ficou mais claro para mim, sim, Fará. Muito obrigada. Ficou? De nada, meu bem. Sempre às ordens. Fará, Oi, meu bem. aqui é Camila. Rapidinho. Sobre o ácido sulfônico, então, tanto com o Na quanto o NaOH e o NaHCl3 vai acontecer, né, com ácido sulfônico. Isso mesmo, Camila. Deixa eu fazer uma reação para você aqui, pode? Pode, claro. Porque ele é bem mais forte que o ácido carboxílico, né? Por isso a reação ocorre muito mais rapidamente. Tá joia. Obrigada. Vou fazer aqui para você jogo rápido, não vou cansar a sua beleza, não. Tá bem. CH3, CH2, O, idiota, burro, imbecil. Professor burro é isso. Erra. Olha lá. SO3H. Isso aqui é o ácido etanosulfônico. Vai fazer a reação com sódio? Vai. Vai fazer a reação desse composto? Vou fazer um outro diferente aqui. É porque isso aqui é muito importante, inclusive vocês farão o Enem, eu acredito que vocês devam fazer, né? Olha lá. Olha lá. E eu vou te dar um exemplo de questão de Enem. Os meninos que estão nos Jesuítas comigo vão se lembrar disso. Gente, não sei o que esse minha coisinha aqui tá. Minha mesinha digitalizadora chique está me deixando sem graça. Camila, hein? Que isso, gente? O que está acontecendo aqui? Que coisa ridícula. Hein? Pronto, deixa eu melhorar aqui. Olha lá, HCO3. Para uma prova de... Não quer dizer que o PISM não cobre isso, mas é muito mais comum na prova de Enem. Primeira reação. Camila, olha que é fácil, olha. É em verde para você. O sódio NOx 0 vem aqui, desloca o hidrogênio ionizável. Vai formar um sal. E o sal formado vai ser esse, ó, CH3, CH2, SO3 negativo, sódio positivo. Esse sal é chamado de sulfonato. Então, sulfonato, ó, etil sulfonato de sódio, mais meio de H2. Liberei hidrogênio.
Reação ocorreu? Por quê? Mudou de inox. Mudou de inox, a reação ocorreu. Liberou gás. Beleza. Sódio. Do hidróxido de sódio, você consegue deslocar o hidrogênio? Sim. Por quê? Porque esse grupo aqui, observa, que além do enxofre, ele tem 3 oxigênios. São grupos extremamente eletronegativos, capazes de ionizar facilmente esse hidrogênio. Então, o composto vai formar. E vai se formar. Vai ser esse, ó. É o grupo propil, né? O radical com 3 carbonos. De novo, SO3, carga negativa. Sódio, carga positiva. De novo, sulfonato de sódio, olha lá. Mais água. Aqui já formei água. Por que essa reação ocorreu, se esse composto é solúvel em água? Todo composto de metal alcalino é solúvel em água, gente. Porque foi formada água, um composto de menor grau de ionização do que o composto reagente. A terceira reação, essa que eu quero que você guarde. Se eu pegar o bicarbonato de sódio, que é um sal de hidrólise alcalina, e se eu fizer a reação com esse composto, eu faço questão de repetir a estrutura C12, H25, esse radical chama-se dodecil, anel aromático. Olha o grupo, sulfonato de sódio, olha lá. O que é isso? Um sal. Que sal é esse? Detergente. Opa, aqui não é isso não. Aqui vai formar CO2 mais água, desculpa. A terceira reação, ela é a mais importante para mim. Por quê? Para mim, assim, né? Uma prova, para o estudo de prova, Enem, propismo, não interessa, qualquer prova. Por quê? Porque este sal aqui, que é o detergente, ó. Ele tem que ter uma cadeia longa, olha a cadeia longa, olha. Ele tem que ter um setor alifático, cadeia aberta, com 10 ou mais carbonos. Ele tem que ter um anel aromático. Ele tem que ter o grupo sulfonato. Isso é um detergente. E só para te lembrar que este radical aqui, ó, vamos ver se você lembra, hein? Aula passada, hein? Ele é formado apenas por ligações sigma. Então, ele é um radical ortoparadirigente. Então, ele poderia permitir que a substituição no anel fosse feita na posição orto, mas ele permitiu que a posição substituída fosse a posição para, que é a posição mais estável entre as duas. Então, esse composto é chamado de para-dodecil benzeno sulfonato de sódio. Esse aqui é o detergente. Por isso, Camila, que eu falo que essas reações são importantíssimas. Porque não é simplesmente a reação em si. É exatamente a consequência dela que vai originar compostos que serão extremamente cobrados em prova porque são muito utilizados no dia a dia. Né? Eles vão te cobrar que esse composto é um composto anfifílico, lembra disso? É um composto anfifílico, anfi, 2. Ele tem uma capacidade de se juntar à parte apolar, que é a gordura, e tem uma capacidade de se juntar à parte polar, que é a água. Então ele forma o que a gente chama de micela, gordura, detergente e água. Esse conjunto chama-se micela. E esse conjunto é que faz a tensão superficial da água quebrar. Né? Ele passa a ser tensoativo, ele passa a ser surfactante. Isso tudo é química, é isso que eles cobram em prova. Não é simplesmente você completar uma reação e pronto. Eles fazem, naturalmente, uma contextualização mostrando a importância da química no nosso dia a dia. Entendeu, Camilinha, ou não? Entendi, Fará. Obrigada, tá? Se vocês quiserem, ótimo, eu que agradeço. Se vocês quiserem, pode perguntar o que eu puder ajudar. Fará, Oi. para ser detergente sempre vai ter anel aromático? Vai ter... Posso apagar? Posso apagar, Vivi? Pode. Pode. Então deixa eu apagar ali. Deixa eu só escrever uma coisa para você. Detergente, existem 2 tipos de detergente, Vitória. No primeiro detergente, a característica... Deixa eu escrever. Por que eu estou escrevendo em vermelho? É chato, tem que escrever em azul banana. Primeiro detergente. Vou botar aqui uma cadeia. Olha lá, olha a cadeia. Olha o tamanho da cadeia, Vitória. Vou botar uma cadeia com... Olha só que loucura. A origem do detergente pode ser essa. A origem é de um ácido
sulfônico. Característica, para ser detergente, para ter característica detergente, tem que ter uma cadeia aberta com 10 ou mais carbonos, alifática, normal, sem ramificação, porque ela tem que ser biodegradável. O anel aromático, porque a estrutura que vem do ácido sulfônico não é qualquer ácido sulfônico, é sempre o ácido benzenosulfônico que vai originar o detergente. Ou você tem uma substituição na posição orto, ou você tem uma substituição na posição para que o grupo sulfônico entre. Perfeito? Segunda chance, Vivi. Olha só esse composto. Olha, CH3. Deixa eu fazer aqui, você não briga comigo, não. É só para chamar a atenção da importância disso. CH2, CH2, CH2. Não vai dormir enquanto eu estou desenhando CH2, não. Ai, ai, ai. Eu sou muito chato, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos, tá bom. Tem que ter 10 ou mais carbonos. Olha só, Vitória. O que é isso? O que é isso? Uma amina. Olha que loucura. Eu posso ter um detergente criado a partir do ácido sulfônico. Eu posso ter um detergente criado a partir de uma amina. Com todo respeito, um aminão, né? Com uma amina grandona. Beleza. Aqui, você há de convir comigo, que nós fizemos no slide anterior, você vai ver que na hora da reação com uma base forte, ou mesmo com bicarbonato, eu vou formar um sal, né? Este sal é um sal derivado de ácido sulfônico. Então, eu falo que ele é um sulfonato. Que é bonitinho, é uma graxinha. Por isso que eu falo que é um sulfonato, o quê? Graxo. Isso é um detergente. Vitória, esse detergente, observe a carga do grupo mais eletronegativo, por favor. A carga do grupo que vem da origem. A carga é negativa. Então, eu vou falar que esse detergente, ele é aniônico. Observa a amina que eu estou representando para você e observa o que eu vou fazer agora, querida. Vou fazer a reação com cloreto de metila. Olha só, vocês sabem melhor do que eu. Cloreto de metila é sempre o cloro que sai, é o halogênio. O CH3 vai ficar carregado positivamente. Esta amina cai para trás, cai para trás. Essa amina, o nitrogênio, par eletrônico do nitrogênio, ele como se fosse uma carga negativa, pronta para receber, cai para trás, por adição, o grupo CH3. Gostou? Vou tirar o CH3Cl, eu vou botar o... para facilitar a tua vida. O HCl. Tem problema. É uma base. Base de Lewis. É um ácido. Então, este hidrogênio, ele acaba se incorporando a essa estrutura. Formando isso aqui, Vitória. Eu vou apagar, tá? Vou apagar isso aqui. Tá gravada a aula, depois você vê de novo. Ó, vou apagar isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. Ó. O hidrogênio entrou. O hidrogênio entrou aqui. Cadê? Aqui. Aquele parzinho de elétron que estava aqui, ó, vai fazer uma ligação da ativa com o hidrogênio que vai entrar. Você vai perceber que essa estrutura todinha aqui, ela vai ficar carregada positivamente. Você concorda comigo? E aquele cloro do HCl vai se juntar aqui, ó. O que é isso? Isso é um sal.
da mesma forma que este sal. E este sal pode ser usado como detergente. Esse detergente, observa, a origem dele é de uma amina. O grupo mais eletronegativo é o nitrogênio. E a carga do grupo de maior eletronegatividade é positiva. Por isso que esse detergente é um detergente catiônico. Olha que loucura. Existem detergentes aniônicos, que são aqueles derivados de ácidos sulfônicos. E existem os detergentes catiônicos, que são derivados de amina. Queria muito que você observasse. A amina é de origem básica. E o sulfonato é de origem o quê? Ácida. Dá para entender? Vogal, vogal. Consoante, consoante. Quando eu uso um detergente, meu pH do meu cabelo, por exemplo, ele é muito ácido. Então, para eu poder diminuir essa acidez, ou melhor, diminuir a acidez, né? Melhorar o pH do meu couro cabeludo, eu vou ter que usar um detergente catiônico, que é de origem básica. Se o meu couro cabeludo, eu medir o pH dele, é um pH acima de 7, ou seja, é um meio básico, eu tenho que acertar o pH dele usando um detergente aniônico, porque ele é de origem ácida. Por isso que existe um negócio chamado shampoo e existe um negócio chamado condicionador. O shampoo, ele limpa. E o condicionador, ele acerta o pH. Por isso que quando você fica muito tempo usando o mesmo condicionador, seu cabelo fica igual uma plasta. Já notou? Parece que um elefante lambeu a sua cabeça, ficou aquela plasta. Aí você tem que trocar o condicionador, tem que trocar o shampoo para poder dar uma revitalizada no cabelo. Vitória, entendeu o que eu fiz? O que eu falei? Eu não sei se você entendeu. Entendi, Fará. Porque detergente você tem duas origens. Uma origem ácida, que é o aniônico, e uma origem básica, que vem da amina, ele é catiônico. Aí cada qual é usado com uma especificidade de acordo com o meio que se encontra. Tá? Ô, gente, vocês estão muito quietinhos aí, nenhuma pergunta? Daniel, Fará. não, Henrique, oi. Oi, rapidinho. O tamanho da cadeia do detergente é para garantir o estado líquido dele? Não, o tamanho da cadeia é para garantir a capacidade de limpeza, a ação de limpeza dele. Quanto maior for a cadeia, maior vai ser a interação com a gordura. E, naturalmente, maior vai ser a capacidade de agir como agente de limpeza efetivamente. Tá? Entendi. Obrigado. É claro que vai interferir no estado físico dele, mas existem outros componentes que vão permitir que, mesmo com uma cadeia longa, ele se encontre no estado físico que seja propício ao consumo nosso. Eu, por exemplo, não compraria um condicionador ou um shampoo, né, ou um detergente que fosse sólido. Eu não. Entendeu? Eu quero uma ação rápida, eu quero que ele rapidamente entre em contato com a água e comigo e possa fazer a ação dele. Por isso que a qualidade, o tamanho da cadeia está intimamente ligada ou intimamente relacionada à qualidade do agente de limpeza. Perfeito? Gente, mais dúvidas? Quer tirar mais dúvida? Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Posso seguir em frente? O pessoal do CAV já viu isso, essas reações? Ou não? Esterificação já, Fará. Não, isso que eu falei agora, vocês já viram? Já tinham visto? Ah, tá, já também. Já, beleza, então. Santa Catarina também viram ou não? Fará, não. Essa risadinha aí foi... Então vamos ver aqui. Tá complicado lá. Não, mas vamos descomplicar aqui, se Deus quiser. Gente, reações de substituição envolvendo os ácidos carboxílicos. A reação mais importante da química orgânica,
Quando eu falo mais importante, é porque ela é a que mais aparece nas provas de seleção. Tá? Qualquer vestibular que tenha, qualquer vestibular que apareça, qualquer vestibular que possa ser considerado vestibular, cobra-se reação de esterificação. Esterificação é uma reação que tem a intenção de formar éster, óbvio, né? Então, ácido carboxílico mais álcool vai gerar o éster mais a água. E isso é uma reação de esterificação. Quem criou esta esterificação foi um cara chamado Fischer. E nem pescador ele era, mas era Fischer, né? Então, é a chamada esterificação de Fischer. A esterificação proposta pelo cara chamado Fischer. Ácido carboxílico mais álcool, éster mais água. O esquema geral é esse, um ácido reagindo com álcool, formando éster com água. O mais importante é eu te chamar a atenção para esse símbolozinho, né, que você sabe muito bem o que significa. Esta setinha que mostra que esta reação ela é reversível. E o mais importante de tudo, dá para ver isso que está acontecendo? O ácido perdendo a hidroxila e o álcool perdendo o hidrogênio? Queridos, quem funciona como ácido é o álcool. O ácido carboxílico funciona como uma base. Fará, de onde você tirou isso? Você inventou isso? Eu não, é isso que acontece na realidade. Todo mundo vê isso no laboratório. Mas ninguém explica o porquê disso. O cara já está chegando em Marte já, né? Já está montando uma base espacial na Lua já. Mas não explica por que o ácido carboxílico, frente a um álcool, na reação de esterificação, é o ácido que perde a hidroxila, é o álcool que perde o hidrogênio. Então, chamando a sua atenção para a reação reversível, chamando a sua atenção para a esterificação sentido esquerda para direita, o sentido oposto é outra reação. Vou te mostrar, viu, onde que quebra? Olha lá onde que quebra a ligação. Ácido carboxílico quebra mais embaixo, guarda isso. Alô, alunos queridos do Santa, guarda isso. Ácido carboxílico quebra mais embaixo. Só vai perder hidrogênio se estiver reagindo com alguém que tenha metal ou amônio. O ácido funciona como... O álcool vai funcionar como ácido. Esta reação chama-se batom na cueca, não tem explicação. Tá? Mas acontece assim. Como é que acontece? Deixa eu mostrar para você. No laboratório, eles usam este oxigênio, eles colocam, na hora que eles criam um ácido carboxílico, eles fazem esse oxigênio aqui, eles usam o oxigênio isótopo 18. E o isótopo 18, ele é radioativo, ele emite luz. Então, depois que a reação ocorre, a luz é emitida pela água. Então, isso prova por A mais B que o ácido carboxílico perdeu a hidroxila. É ele que perdeu a hidroxila. Tá? É assim que eles provam que o ácido está funcionando como uma base. Olha que loucura. Só química orgânica mesmo, né? Há um exemplo aí para você do ácido etanóico reagindo com metanol. Você vai perceber que a esterificação vai acontecer em meio ácido, sempre meio ácido. E este ácido, gente, guardem, o ácido, o meio ácido é ácido sulfúrico com calor. Por quê? O calor vai ser suficientemente forte para tirar essa água aqui, ó. Se tira água, evita que a reação se torne reversível. Então, a esterificação ocorre em meio ácido com calor, cuja finalidade é evitar que a reversibilidade ocorra. Da esquerda para a direita, a reação chama-se esterificação. E da direita para a esquerda, chama-se hidrólise. 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 Quebra feita pela água. Se eu quiser fazer com que a reação seja reversível, eu não uso calor com a presença de ácido sulfúrico. Aí vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? E a reação de retorno, chamado retorno de Jedi, a reação passa a ser chamada de hidrólise de éster. Tranquilo? Perceba aqui, gente, comigo, ó. Perceba comigo. Cadê meu pincel? Cadê meu pincel? Esse pincel, ele sacana, ele some de repente, ele me deixa aqui na berlinda. Aqui o ácido carboxílico, ó. Esse ácido carboxílico, ele vai perder a hidroxila e esse álcool vai perder o hidrogênio, ó. E esse grupo
metóxi, vai entrar no lugar da hidroxila. Vai formar o etanoato de metila, forma o éster. Tá? Como é que chama isso? Como é que chama? Como é que é classificada essa reação? Poxa, essa reação é classificada como quebrei aqui, carbono é positivo, a hidroxila que sai é negativo. Quebrei aqui, o hidrogênio positivo, o grupo metóxi negativo. Sai a hidroxila negativo e entra o grupo metóxi negativo. Isso é uma substituição de grupos de carga negativa. Isso é uma substituição nucleofílica. Pode esquecer isso? Jamais. Jamais. Ácidos carboxílicos e os derivados dele, éster, cloreto de ácido, anidrido de ácido, amida, sempre farão reações de substituição nucleofílica. Fazendo a reação oposta, eu fiz ácido mais álcool, formando éster mais água. Agora eu vou formar éster, eu vou reagir éster mais água e vou formar álcool mais ácido. Essa hidrólise, gente, que eu acho que pode aparecer na prova do PISM para você, eu acho que esta reação, a chance de aparecer é muito maior do que a esterificação, porque a esterificação está batida, né? É igual arroz em festa de noivado, em tudo quanto é lugar. Pode ser ácida e pode ser alcalina. Eu acho que é essa a reação que vem na sua prova. Hidrólise alcalina de éster. Esta reação que eu acho que vem na prova para você. Preciso que você preste bem atenção, porque é um conjunto de informações que eu vou te dar agora, que você vai ter que se lembrar. Se você não se lembrar, naturalmente, é só dar um berro aí que eu te ajudo. Eu estou aqui para isso. Vou te mostrar a hidrólise ácida de éster. Ela vai produzir ácido carboxílico e álcool. Gente, hidrólise ácida. É claro que só pode produzir ácido carboxílico. Hidrólise ácida de Fará. Vai formar o quê? Ácido carboxílico mais alguma coisa. Hidrólise ácida de nitrila. Chutei. Vai formar o quê? Ácido carboxílico e mais alguma coisa. Sacou? Olha lá. Deixa eu dar um exemplo. Éster. Oi. Rapidinho, o ácido sulfúrico que vai estar na reação de esterificação, ele é concentrado? Ou não é? Não, ele é calor, só ácido sulfúrico só. Concentrado, ele é polarizante, tá, Vivi? Tá, Aí você vai usar só o ácido sulfúrico com calor mesmo. tá bom. Aí ele vai ser desidratante, né? Aí vai ser desidratante, exatamente. Aqui nessa reação, Vitória, eu vou usar o ácido sulfúrico, olha lá. Eu vou quebrar cruzes, vou quebrar a água assim toda torta e vai ficar difícil, né? Quebra a água direitinho aqui para os meninos verem Fernando Fará. Vê se aceita. Vê se vocês aceitam. Ó, quebrei. Olha lá, Ana Luísa, olha lá, ó. Olha lá, Valentina, hidrogênio mais, hidroxila menos. Ácido carboxílico, perdão, o éster quebra mais embaixo. Éster é igual ácido, quebra mais embaixo. Olha lá, olha. É claro, né? É claro, né? E se eu tenho a possibilidade de liberar esse grupo negativo, a hidroxila, que é grupo negativo, vai entrar no lugar dele. De novo, uma reação de SN, substituição nucleofílica. Pode esquecer isso? Jamais. Jamais. Aí você vai formar o ácido e o álcool. Acabou. Olha lá, ácido sulfúrico, né? Só reforçando para você. Tranquilo? Cadê meu pincel, meu Deus do céu? Meu pincel, cadê o pincel? Cadê você? Tá aqui. Beleza. Vamos em frente. Apaga tudo. Apaguei tudo. Olha lá, a água, quebrei, H mais ou H menos, tudo jeitinho que eu fiz. Sempre quebra mais embaixo, destacando. Troquei, olha lá. Olha lá, éster, olha lá o éster. Olha o nome desse éster, gente, me ajuda. Metanoato de metila. Vou reagir com água, em presença de ácido sulfúrico. Quebra a água, H mais ou H menos. Onde que o éster quebra? Quebra mais embaixo. Carbono fica positivo, oxigênio negativo. Pronto. O que vai fazer? Troca entre hidroxila e sai o grupo metóxi. Vai formar ácido metanóico
E o metanol é um álcool pequenininho, um álcoolzinho, com todo respeito. Vai esquecer isso? De jeito nenhum. Fará, deixa eu esquecer isso? De jeito nenhum. Agora, eu quero esquecer tudo que você falou hoje, Fernando Fará. Eu só quero guardar uma coisa que eu só tenho 8 segundos para estudar química orgânica. 8 segundos. O que você me sugere para estudar em 8 segundos? Te sugiro a hidrólise alcalina de éster, também chamada de saponification. Saponificação. Preste atenção, gente. Preste atenção. Preste atenção. Hidrólise alcalina, naturalmente, o produto não vai ser ácido carboxílico e álcool. O produto vai ser sal orgânico e álcool. E vou te mostrar como é que é isso. Olha o esquema. Não é para decorar. Não é para decorar. Dá para você entender numa boa, cara. Dá para você entender numa boa. Se você quiser decorar, você vai decorar. Vou te ensinar do jeito que o pessoal me ensina aí fora, sem querer meter pau. Não estou metendo pau em ninguém, não, hein? O cara fala assim, essa reação é fácil. Eu quebro aqui, ó. Ó. E vou quebrar aqui, ó. Aí o sódio entra aqui. O R sai para formar álcool e sal. Vamos lá, mão para outra. Agora eu te pergunto, vocês que são alunos do CAV, são alunos do Santa Catarina, são alunos do Jesuíta, são alunos de vários lugares aí que eu tenho que respeitar profundamente, e o respeito é muito grande em relação aos professores. Agora, você como uma pessoa consciente, você vai ver que isso aqui é metal, né? Isso aqui é ametal. Você já viu metal na química deslocar ametal? Você imagina um sódio deslocar um grupo CH3? Quando que vai acontecer isso? Quando sexta-feira santa cair no sábado? Nunca. Por isso que essa reação, gente, ela não ocorre assim desse jeito que vocês estão achando. Isso aqui é um esquema geral, pô. Se você quiser decorar, fique à vontade. A memória é sua. Mas se você quiser entender, é comigo mesmo. Essa reação vai cair para você na prova. Vamos lá. Vou te mostrar passo a passo como é que é isso. Ó, primeira coisa que acontece, você tem que saber que ela vai acontecer em dois momentos, em duas etapas. A primeira etapa, o próprio nome diz, hidrólise. Vai acontecer uma hidrólise. Pô. O éster sofre a hidrólise. O éster, quando ele sofre a hidrólise, eu vou te mostrar isso, não estou só falando não, vou te mostrar no próximo slide. O éster, quando ele sofre uma hidrólise, ele vai se transformar em ácido carboxílico e álcool. Beleza. E a segunda etapa? Pô, você não falou que a hidrólise é alcalina? Então tem que ter base no meio, pô. E base em cima da seta nunca vai ser catalisador. Base em cima da seta nunca é catalisador. Base em cima da seta nunca é catalisador. Base em cima da seta nunca é catalisador. Base, bicho, principalmente base forte, é um composto muito polar. Ele vai reagir. Segunda etapa, ocorre uma neutralização do ácido carboxílico, que foi formado na primeira etapa, com a base que foi colocada para reagir. Então, duas etapas. Primeira etapa é briga na feira, etapa para lá, etapa para cá. Então, a primeira etapa, hidrólise do éster. Eu vou formar ácido e álcool. Segunda etapa, a base que está na reação, que está sempre em cima da seta, que faz o aluno entender ou achar que é um catalisador, base em cima da seta nunca é catalisador. A base que está em cima da seta vai reagir com ácido carboxílico. Ele vai formar sal e álcool. Olha lá que legal, olha. Etapas. Primeira etapa. Eu quero fazer uma hidrólise alcalina do etanoato de metilo. Olha o etanoato de metilo ali. Água. Só para te lembrar. Eu sei que você sabe isso, tá, gente? Mas não briga comigo, não. A água é assim que tem que ser representada, né? Você sabe que a água vai quebrar aqui, ó. Você sabe que o éster vai quebrar aqui, ó. O oxigênio fica negativo, o carbono fica positivo. E quando você troca, a hidroxila entra aqui, ó, no lugar desse grupo negativo, vai formar o ácido. E lá, naturalmente, essa carga negativa, o OCH3, vai se juntar com o hidrogênio e vai formar o álcool. Isso é óbvio. Uma reação de substituição. Você já viu comigo isso? Beleza. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa? Aí vem a neutralização do ácido. Aí o ácido carboxílico foi formado. Olha lá.
O ácido carboxílico foi formado. Cadê meu pincel? Cadê meu pincel? Está aqui. Este ácido carboxílico foi formado que vai ser colocado para reagir com a base. Ô, Fará, por que você não colocou o álcool para reagir com a base? Opa, lembrou que álcool e base não reagem? Se álcool e base não reagem, quem vai sobrar para quem? O ácido carboxílico. Aí o ácido carboxílico vai reagir com a base. Aí você vai lembrar que o ácido sempre perde a hidroxila, exceto quando ele está reagindo com um composto que tem metal na sua composição. Que aí o ácido vai perder o seu hidrogênio. Vai formar sal, e este sal... Cadê meu pincel? Perdi meu pincel de novo. Cadê meu pincel? Está aqui. E este sal, faltou a carga negativa aqui, faltou a carga positiva aqui, é um sal chamado etanoato de sódio. Vocês entenderam, gente? Duas etapas. A primeira etapa é uma hidrólise. A segunda etapa é a neutralização do ácido pela base. E agora? Soma as duas reações, cara. Nossa, eu vou ter que fazer isso tudo na prova? Claro que não. Claro que não. Eu que estou te mostrando como é que é a reação. Você tem que entender como é que é a reação. Não é simplesmente decorar. Você tem duas reações. Na primeira, a água está no reagente. Depois, a água está no... Na segunda reação, está no produto. Eu posso eliminar a água. Na minha primeira reação, eu formo ácido etanóico. Na segunda reação, o ácido etanóico está sendo consumido. Eu posso eliminar o ácido etanóico, Pronto, reações consecutivas. Estequiometria, hein? Lembra? O que vai formar? Vai formar etanoato de metila reagindo com hidróxido de sódio. Quem achava que o hidróxido de sódio era catalisador, enganou-se. Vai formar o etanoato de sódio mais o álcool. Isso é uma reação de hidrólise alcalina de éster. E por que é chamada de saponificação, Fernando Fará? Porque o sal formado, Camila, se ele tiver 10 ou mais carbonos na sua estrutura, aí ele passa a ser um sabão. Mas como passou a ser lugar comum falar que toda hidrólise alcalina de qualquer éster é uma saponificação, então vira saponificação. Mas o certo é considerar que a saponificação possa realmente ser efetivamente comprovada, ser criada, quando eu parto de um éster graxo, 10 ou mais carbonos, para formar um sal orgânico alcalino graxo, com 10 ou mais carbonos. Eu posso invadir mais 5 minutinhos? Posso? Algum problema para vocês? Mais 5 minutinhos? Oi. Não entendi, querida. Desculpa, falhou. Já estão no grupo? Não entendi. Os slides já estão no grupo? Ah, não. Agora que eu entendi, Vitória. Estou ficando surdo. Eu acho que eu mandei na semana passada, mas se eu não tiver mandado, eu mando. Eu vejo depois, eu mando de novo para vocês. Obrigada. Tá, mas eu acho que sim, mas de qualquer maneira eu mando de novo. Tá. Fica tranquila. A última reação, eu quero que você veja, isso aí também vale mais também para... Não quer dizer que não vai aparecer na prova do PISM. Por que não? Claro que sim. Mas é muito também para o Enem. Exemplo de saponificação especial. Etapa 1 e etapa 2. Eu queria muito que vocês me ajudassem. Me ajuda? Eu vou devagarinho, mesmo sendo... Eu sei que vocês estão cansados, né? Mas eu queria que vocês olhassem esse composto aqui. Eu vou colocar uma cor diferente. Esse aqui. Esse composto aqui. Eu queria que vocês enxergassem que isso aqui é um éster. Ou seja, um outro éster. Opa, é um terceiro... Que isso, cara? Esse composto tem 3 grupos éster. Isso aí é um triéster. E vou considerar esse R1. Eu vou considerar esse R2. Maria Fernanda, olha lá. E o R3 como radicais de cadeia longa. 10 ou mais carbonos. Shelby, 10 ou mais carbonos. Isso significa cadeia graxa.
cadeia graxa, ou seja, é um triéster de cadeia longa, ou um triéster graxo. Nomes que se dão a este composto. Triéster de cadeia longa, triéster graxo, triglicéride, triglicerídeo ou triacilglicerol. Esse nome aqui é para espantar todo mundo, né? Triglicéride pode ser óleo ou gordura. Diferença: óleo é poliinsaturado. Gordura é saturado, no modo geral. Óleo é derivado de vegetal. Gordura é de origem animal. Há controvérsias? Há. Ômega 3 vem do peixe. Quando eu falo ômega 3 é porque existem 3 insaturações. A não ser que o peixe tenha se transformado em um vegetal. Então, de um modo geral, eu posso falar que gordura vem do animal e o óleo vem do vegetal. A insaturação vai interferir no estado físico? Sim. A insaturação vai interferir porque aqui a tendência é ser líquido e a saturação, a tendência da gordura ser sólida. É aquilo que o Daniel me falou lá no detergente, mas no detergente não se encaixa nessa linha de raciocínio. Gente, presta atenção. Esses nomes todos podem aparecer para você. Eu vou fazer a reação com água. Vou quebrar aqui, claro. Vou fazer a reação com 3 mol de água. 3 mol de água, porque são 3 grupos éster que vão quebrar 3 vezes no mesmo lugar. O oxigênio vai ficar negativo e o carbono vai ficar positivo. Olha lá. O que eu estou fazendo? Uma hidrólise. Em contato com uma base forte. Aí o cara, tem em cima da seta catalisador. Não é nada. Primeira regra, a primeira coisa que eu tenho que saber, se eu fiz uma hidrólise, é natural que esse hidrogênio azul banana vai se juntar ao oxigênio azul banana. Vai formar isso aqui, ó, que eu chamo de glicerol, que eu chamo de glicerina, que eu chamo de propanotriol. Mas o que, queridos? O grupo vermelho, R1 ligado ao C-O, vai receber hidroxila. 3 vezes. Então, eu formarei 3 ácidos graxos. Iguais ou diferentes? Não interessa. Saturados ou insaturados? Não interessa. Conjunto de 3 ácidos graxos. Então, fique sabendo que ácido graxo é produto da hidrólise de um triglicéride. Perfeito. Essa é a primeira etapa. Isso é uma hidrólise tradicional. Só que é uma hidrólise alcalina. Então, eu vou pegar aqueles 3 mol de ácidos graxos que foram formados na etapa 2 e vou colocá-los para reagir com os 3 mol de base forte. Lembra que ácido perde sempre a hidroxila? Exceto aquele bichinho que fica voando. Quando ele reage com alguém que tenha metal, aí o sódio, que é metal, desloca o hidrogênio. Vai formar 3 mol de um sal alcalino de cadeia longa. Peraí, sal alcalino de cadeia longa? Ah, isso aí é um sabão. Formam 3 mol de sabão, mais 3 mol de água. Quantas reações? 2. Soma após 2. Etapa 1, hidrólise. Etapa 2, neutralização. Etapa 3, saponificação, que a gente chama. Somei. Quarto o quê? A água. 3 mol de água no reagente, na primeira reação. 3 mol de água no produto, na segunda reação. 3 mol de ácido graxo na primeira reação produzidos. 3 mol de ácido graxo na segunda reação consumidos. Soma. Triacilglicerol, ou triglicéride, ou triglicerídeo, ou triéster de cadeia longa, ou triéster graxo, reagindo com 3 mol de base forte. Não é catalisador? Não é catalisador. Viu, gente? Base em cima da seta não catalisa, reage.
vão ser produzidos 3 mol de sabão, por isso que a reação é chamada de saponificação, e vai produzir o glicerol. Até 1980, os caras faziam essas reações aí, essa reação, e quando fazia, deixava em repouso o produto, e a fase mais densa, que é o sabão, ficava embaixo, naturalmente, e a parte em cima, a parte menos densa, a líquida, ficava no sobrenadante, óbvio, e eles retiravam essa parte líquida e jogavam fora. Vocês acreditam? Até que um belo dia um cara teve uma ideia de pegar essa parte líquida e colocar numa máquina de cortar grama. E funcionou. Então, quer dizer que aquele glicerol ali é um álcool que gera energia quando queimado. Ou seja, é um combustível que não é de origem fóssil. Ou seja, é um biocombustível. Biocombustível. Hoje, principal finalidade de uma reação de saponificação. Você pega a mamona, retira o óleo da mamona, faz todo esse processo com a intenção de formar o quê? Sabão? Né? Você vai plantar mamona, não sei quantos 1000 hectares de terra, para produzir sabão, pô? Claro que não. Você vai produzir biocombustível, que vai ser colocado no óleo diesel, vai ser colocado junto com o álcool que você consome como combustível, para poder fazer você entender que, como não é de origem fóssil, a produção de gás carbônico vai ser menor, a produção de enxofre na forma de SO2 para o ambiente vai ser menor, e a produção de NO2 para o ambiente será menor. Por isso, vai mitigar a produção de substâncias nocivas ao nosso meio ambiente. Informações interessantes, estou fechando, prometo, não vou te incomodar mais. Etapa número 1 é chamada de hidrólise do éster. A etapa número 2 é chamada de neutralização ácido-base. E a etapa, ou melhor, a reação global é chamada de hidrólise alcalina ou saponificação. E o mais importante é lembrar que o glicerol, ou também chamado de glicerina, ou também chamado de propanotriol, ele é considerado um biocombustível. Hoje, ele é usado como combustível. Biocombustível é todo combustível derivado de fonte orgânica e não fóssil. Como, por exemplo, o álcool, o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, é um biocombustível. O glicerol, acabei de mostrar. O biodiesel é um biocombustível. A sua aplicação é bastante antiga e extensa, só que a condição econômica desse planeta ainda não permite usá-lo no lugar da gasolina. Próxima aula eu vou falar de transesterificação. Já está terminando as reações de substituição. Tá? Eu vou fechar aqui agora. Então, aparecem umas coisas loucas aqui para mim. Beleza, pronto. Ô, gente, alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Eu achei que vocês muito quietinhos hoje. Não sei se eu botei medo em todo mundo hoje. Botei medo? Eu com essa cara feia minha aqui, sem fazer barba. O que vocês acharam? Foi muito ruim? Coloca um pouco de medo na gente, mas você não coloca medo, não, Fará. Não. Fico com medo, não. Eu tenho que falar tudo, né, Henrique? Eu tenho que falar tudo para a gente não ser pego de surpresa durante a prova, a realização da prova. Eu espero que tenha podido contribuir um pouquinho com vocês aí. Não sei se vocês gostaram, não sei se foi legal. Eu só queria que vocês me ajudassem numa coisa, me responde uma coisa. Eu mandei para vocês uma listinha de exercícios que envolve reação de substituição? Não? Não, né? Acho que não. Substituição não, só adição. Não, então tá. Então eu vou mandar, Camila, hoje eu vou mandar de novo os slides dessa aula, né? A Vitória me pediu, eu vou mandar novamente, eu vou mandar depois uma listinha de reações de substituição, tá? Misturados com reações de eliminação também, mas não tem problema, já vai, né, ficando aí para vocês tentarem fazer os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem que eu faça algum tipo de comentário, de correção, né, tirar dúvida, pode fazer contato pelo WhatsApp. Eu sei que vocês ficam um pouquinho constrangidos, né? Fica meio sem graça de perguntar as coisas, né? Aqui, mas fique bem à vontade, apesar desse nariz libesco que eu tô aqui, eu não sou feio, mas eu não
Não sou bravo, não sou mal, tá? Eu sou só botafoguense, sofredor, triste, né? Mas pelo menos o Flamengo perdeu de 4, eu fiquei mais contente um pouquinho. E eu sou cruzeirense, Fará, então não reclama, não. Então tá, vou te dar a mão para você subir, tá, Henrique? Até muito ontem, na hora que o Galo ganhou. Você é galo, né, Nossa, Henrique? olha. Não, Não, Você é o quê? complicado. eu sofre também. Eu sou cruzeirense. Ah, é? Ah, é? Ah, tá. Se do jeito que você falou, parecia. Quando o Galo ganhou, isso que eu tô falando. Ah, tá. Ô, gente, obrigado, tá? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Oi, querida. Me fala uma coisa rapidinho. Quando usa o biocombustível, vai liberar menos CO2